palavra, sabe? Quando a Bíblia traz de que Deus é o Deus da palavra no Velho Testamento, toda vez que a Septuaginta, ela encontrava palavra, ela traduzia para logos. Então eu queria pensar que o primeiro momento que a gente deve refletir é de que João, ele não está pensando no logos grego, mas no logos da Septuaginta, porque ele é um judeu. E é claro que uma apropriação de discurso leva muito claramente à ideia de que ele também poderia estar aproveitando a palavra da Septuaginta para não gerar uma quebra de comunicação com os gregos. Então, no primeiro momento, eu queria pensar assim, cara, ele está falando para os dele, mas ele não está quebrando a conexão para os outros. Né? Eu acho que é assim que a gente deve fazer até quando prega. A gente prega e faz um sermão evangelístico e a igreja não é abençoada, a igreja já ouviu aquilo 1000 vezes daquele jeito. Então, quando a gente está preparando um sermão, é necessário que a gente faça o sermão e o sermão alcance os da igreja e os de fora. E isso que eu acho que João está fazendo aqui. Primeiro os de casa, mas os de casa já sabem que Logos está na Septuaginta e indica a palavra. E os de fora entendem que o Logos, como Heráclito passou para a gente, o Logos é aquela questão eterna, da criação eterna. A partir do Logos, ele é o padrão perfeito, ele é o atemporal. Então eu creio nisso, né? Não quero isso, de repente, derrubar nenhuma fala de vocês dois, mas pensar nessa possibilidade que eu acho sólida, né, de João ser um camarada que lia a Septuaginta e por isso ele está jogando para um discurso aberto. As citações do Antigo Testamento como outro, geralmente, batem muito com a Septuaginta. Por causa dessa questão de como a língua hebraica foi traduzida para o grego. Então, mesmo quando são judeus conversando, eles usam esse termo. Sim. Eu queria contar um negócio sobre isso. O cristianismo, no geral, ele se apropria muito de termos. A língua do povo, da aliança é hebraica, certo? Mas aí, quando chega no Novo Testamento, a língua de cultura é o grego comum, eu conheço. E muitas vezes o cristianismo ele se apropria de termos que significam outra coisa no clássico, o Logos é um exemplo disso. A própria palavra evangelho é uma eclésia, igreja. O termo para pecado, que é hamatia, na verdade a hamatia dentro da mitologia grega significa outra coisa, significa uma atividade de falta contra Deus, completamente diferente do conceito de pecado cristão. Mas percebe, ele pega uma palavra que já existe e atribui um novo significado para ela. O Novo Testamento inteiro é basicamente isso. E um exemplo bem icônico, porque são palavras densas. A palavra tem uma significação muito profunda. Você vê lá no filósofo grego. Só que quando chega aqui, ele se apropria e dá uma outra significação. Isso eu concordo com isso. Isso serve tanto para o judeu entender, quanto para o grego. Sim. Vou pedir que as inserções só sejam rápidas para a gente. A sua foi boa, também, só para a gente fazer uma dinâmica mais rápida. Tem um aspecto etimológico também, que é, por exemplo, a mátia é ao alto. O sentido in natura da palavra é esse. Agora, se a gente pegar a carga cultural, a gente vê que realmente ela se relaciona com Deus. Mas eu acho que quando o Novo Testamento coloca a palavra mátia, quer colocar o seu sentido puro, o sentido igual. Entende? Time ideal de Deus ser pensado. Time ideal, eu a que a chamada carga cultural que a palavra leva acaba sendo destituída para que. E o Logos também não é a única expressão. Eu acho que essa expressão misturada. Sim, e o Logos também está em várias outras passagens do Novo Testamento. Sim. É porque como o Logos aqui está especificando a pessoa do Filho, é significativamente correto de João que ele faça uma menção veto-testamentária, ou seja, de que ele signifique um Logos de Velho Testamento, para então ele poder desdobrar em aspectos que são comunicativos ao povo, que seria muito estranho João estar falando, e ele está falando só para atender uma demanda cultural, né? um debate que de fato existia. Então João tinha um compromisso com a palavra, né? E acho que essa palavra ela tinha um radical, e esse radical pode até gerar desdobramentos, mas ele não pode ser algo que destoe da própria palavra, né? Diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, eu vou ler aqui com os irmãos a folha, onde J. Serralho faz explicações. Quem tiver sem folha, eu não sei se alguém pode ajudar e tal. Primeiro, está dizendo aqui na parte do meio, vamos lá, no meio.
Primeiro, a palavra primeiro aparece no meio da folha na segunda metade. Achou, né? Primeiro. Achou? Primeiro, folha. Primeiro aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é eterno. João diz que no princípio era o verbo. Gente, esse princípio não é a criação. Não é, sabe, no princípio Deus criou os céus e a terra. Jesus não estava, aqui não está sendo mencionado esse princípio. Esse princípio é anterior. Está falando no princípio, um princípio extra. É fora tudo. No princípio, antes de tudo, ele estava com o Pai. Então, quando ele fala no princípio aqui, não é o princípio de Gênesis. Isso é muito importante salientar, tá? Porque o princípio de Gênesis é um princípio criacional. Ok? Quer falar alguma coisa? O Lucas deu uma risadinha aí. Fala, gente. Fala, não tem problema de falar, não. Pode discordar também. Mas não pode ser... Olha só. No princípio era o verbo... E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e a gente está falando do mesmo princípio do Bereshit lá, da palavra Bereshit, princípio lá, hebraico, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, e senão a gente vai estar trazendo Jesus ali, tal como os testemunhos de Jeová afirmam, que o Pai, aí o Pai cria o Filho, e depois o Filho, e depois cria todas as coisas. Se você vê as explicações do testemunho de Jeová, vão pensar isso. Tinha um Pai, e aí o Pai cria o Filho. Cria mesmo, no sentido criação. E depois, e não é isso. Por isso que, olha, dá uma olhada assim. Ele estava no princípio com Deus. Aí tem uma parada de discurso aí. Verso 3. Olha para a Bíblia, desculpa, perdão. Para o discurso. Verso 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida está... Olha só, 3 pontos distintos. Ó. O 1 e o 2... ele vai falar de um princípio anterior à criação. O 2 já na criação. E o 3 já tem um homem envolvido nisso. Ou seja, não é o princípio do Bereshit. Senão a gente vai abrir uma margem enorme para Jesus ser criado por Deus. E não é isso que João afirma. Ok? E o fato dele estar... É um princípio ex nihilo. Ex nihilo, é fora. Antes de tudo, é do nada, tá no nada. Tá? Ele estava com Deus, ele tinha uma relação amorosa com o Pai. Então o Pai e o Filho são pessoas distintas. Isso é preciso ser analisado. É muito difícil pra gente. Tá, cara, eu sou um com a minha esposa. Eu e minha esposa somos uma só carne. É um princípio bíblico ser uma só carne com a sua esposa, é uma afirmação histórica, bíblica, factual, só que não é a mesma coisa de ser o Pai e o Filho. Porque eu e minha esposa somos pessoas completamente distintas e estamos unidos em Cristo através do matrimônio, em corpo. Mas quando falamos que o Pai e o Filho estão unidos, o Pai e o Filho são um, nós não estamos nem afirmando de que o Pai se manifesta no Filho, como unitaristas às vezes falam assim, ó, o Pai projeta-se em Filho. Não é assim que pensamos. Né? O Pai e o Filho de fato são pessoas, personalidades, olha que coisa louca, personalidades distintas. O Filho de fato falava com o Pai e ainda assim são um Deus com o Espírito Santo. Isso é fora da nossa criação. A nossa espécie não conhece ninguém assim. Os bichos, as plantas, as pessoas, ninguém é um com mais de uma personalidade. Mas eu vou usar aqui palavras que não se aproximam nem daquilo que de fato é. Mas essa espécie, esse tipo de ser chamado Deus, ele possui 3 pessoas em sua unidade. Vamos resolver isso lá em cima com muito mais claridade, mas isso de fato é. Isso escandaliza? Sim, porque isso é fora daquilo que nós entendemos. Tudo que a gente entende nasceu, tudo que a gente entende foi criado, tudo que a gente vê, tudo, sabe? A gente está falando de um ser. Gente, eu sempre quis perguntar quando Deus começou e eu sei que a pergunta está errada. Sabe, não é Deus que está errado, a pergunta que está errada. Acho que uma das primeiras coisas que ele me diria, André, a sua pergunta está equivocada, eu sou eterno. Eu não conheço nada eterno, gente. Nada que eu mexo, eu não compro coisas eternas, eu não vendo, eu não faço filhos eternos. Sabe, então assim, eu sou eterno. Tipo assim, tá. Tá, o senhor é eterno. O que é ser eterno? Ele vai me explicar, vai passar 8.000 anos me explicando, aí eu vou e falo, tá. André, mas não haveria um aspecto óbvio na eternidade.
lógica é, não. De haver um ser eterno. Não, Marcos, é indiscutível. É indiscutível a necessidade de um ser lógico e ontologicamente não criado. Eu não estou falando isso não, cara. Eu estou falando, cara, é que tela azul, né, Marcos? O computador parou. Cara, o que eu faço com um ser eterno? Eu concordo. Né? Como diz a W. Todd vai falar que ele é o passado sem começo e o futuro sem fim. Tá, e aí? O que eu faço com isso? Como Santo Anselmo, eu aceito. Pode, minha irmã. E a vida eterna é essa. E a vida eterna é essa. Que eles te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí lá, tem outro versículo que eu não me lembro, mas também João fala. E ele manifestou a sua glória, tá? Eu manifestei a sua glória aos homens. Acho que é o anterior. E essa relação de amor, né, o Filho expressa ao Pai, o Deus invisível que ninguém nunca tinha visto e nem poderia ver. Até mesmo Moisés, quando pediu para trazer a Deus, tem maneiras aqui ainda. Não podia se revelar. Da tela azul, né? Da tela azul. Aí, Marcos, esse negócio deu meme. Eu sou Deus invisível, mas Jesus Cristo, como homem, expressou a glória do Pai. O que fazer quando as palavras não comportam mais? Eu adoro. Tipo assim, eu me inclino. Né, os antigos, eles costumavam ver o relâmpago. Não tinha explicação pro relâmpago? O que você fazia? Oh, Deus relâmpago. Eu estou aqui diante do Eterno. Explica, Eterno. Ai, eu adoro. Vamos lá. Passando aí, então, as afirmações de Jesus acerca de divindade. Você vai ver afirmações em João 6,35, de que ele é o pão da vida, de que ele é a luz em João 8,12, de que ele é o bom pastor em João 10,11, de que ele é a ressurreição e a vida em João 11,25, de que ele é a vida, caminho, verdade e vida em João 14,6. E todas essas afirmações, elas começam com uma partícula dupla de expressão no grego koiné, que é ego eimi. Eu em mim mesmo, que traduzido fica eu sou. Mas não é eu sou como eu sou pintor, eu sou mecânico. Não, o eu sou ali é o eu sou de Êxodo 3,14. É o eu sou que Jesus vai falar assim, numa disputa com os fariseus. Antes que Abraão existisse, ego em mim. Eu sou em mim mesmo. Eu sou o que sou. Cara, exatamente, ele se afirma Deus. Então, Jesus é Deus. E as afirmações de João, elas são categoricamente voltadas para a divindade, como já estudamos. Então, eu sou o pão da vida, eu sou a luz, eu sou o bom pastor, eu sou... Mas não é eu sou apenas. Porque o que o judeu fazia? Ele falava ego e falava a situação, mas ele não falava ego em mim. Porque ego emi era o ego emi lá do eu sou do 3,14 de Êxodo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Vamos supor que o judeu falasse assim, eu sou professor. Eu sou professor. Ele falava ego, professor. Mas ele não falava o emi, porque isso era uma partícula que só era usada nas afirmações categoricamente ligadas àquele eu sou. Mas Jesus usava. E aí? Deu ruim, né? Deu ruim porque ele virou Deus naquela fala. De fato, os caras olhavam, é Deus. Tá achando que é maluco? É o Henrique Cristo? Vou matar ele, pô. Né? Essa particularidade, mas o João Lero só usa ego. Também não sabia, o Marcos está dizendo aí. Esse ponto é muito distinto no Novo Testamento. Eu sou o que sou. E a Septuaginta, como foi tratado, usa esse termo. Isso é muito interessante. Onde chegamos? Obrigado. Onde chegamos? Ele é nele mesmo. Ele é independente. Ele é em si mesmo. Ele não é a partir de algo. Ele é. O mesmo ontem, hoje, eternamente.
Estamos diante de uma palavra que vai trazer, deve trazer para nós consequências dramaticamente terríveis. E a palavra terrível aqui não tem um aspecto negativo, mas sim positivo. É terrível estar diante disso, porque nós estamos diante de Deus. Né? Vamos passar. Os milagres também, é perceptível que os milagres que João relata, como por exemplo o vinho, água em vinho, são coisas das quais João quer deixar claro que homem nenhum faz isso. Homem não pega, faz água vira vinho. Tá entendendo? Ser humanos não ressuscitam ser humanos. Então os milagres que João relata também são milagres que vão apontar para o aspecto da divindade. João ele não fala de um monte de outros milagres que às vezes aconteciam e poderiam acontecer pela provisão de Deus. Deus é bom. Mas João, por exemplo, a lepra de Naamã é historicamente um fato que Deus, né, deixou relatado, porque Naamã foi curado. E foi curado por Deus, não pelo Rio Jordão, mas por Deus. Mas um homem foi curado de lepra, está na história de Israel. Agora, um morto reviver, sendo de 4 dias, né, já que de 3 dias por dia, né, ainda tem uma sombra de dúvida lá do Espírito sobre ele, diziam os místicos. Mas de 4, tá fedendo, o senhor tá maluco, vai abrir? Ele abre, né? Eu acho que se a Aline Barros visse que foi, cantava outra música, né? Não cantava daquele jeito, né? Não é Remove a Minha Pedra, né? Uma música estranha, né? Nem arminiana essa música é, você concorda? Ela não é nem arminiana, mesmo. Um arminiano jamais diria isso. É mesmo? Então vamos lá na casa dele. Mas não teve coragem de cantar. Remove. A voz que foi a voz de Cristo, não é a voz dela lá dentro de uma tumba. Exato, não é? Não é verdade. Mas a minha filha gosta tanto, né, filha? Você gosta dessa música? É uma música tão bonitinha. O arranjo é bem feito, né, filha? O arranjo é bem feito. Escreve outra, né? Os playback. Fomos numa igreja. Nós fomos numa igreja que modificava as letras das músicas. Aí deu ruim, meu irmão. Porque a igreja modificava até música que a gente achava assim que, pô, tava de boa a música. Tipo aquela, pela cruz, aquela música parece ser correta, sabe? E a gente foi numa igreja que o cara manteve o arranjo e mudou a letra. Aí tu vai enganado, né? Tu vai cantar uma parada e vem... Me justificou irresistivelmente pela graça. Já deu pra sacar aí a viés. Então me vergou através de uma chamada eficaz. Esse tipo, você já não cantava mais a música. Isso é sério, cara? Falando, não foi da vez? Tu tava nessa, Gui? Tu tava, né? Mas esse mesmo, pela cruz, me salvou. Aí era mais ou menos assim: pela cruz, para os eleitos, irresistivelmente, pela graça, eficaz e não sinérgica, era assim. A igreja fez isso. Vamos lá. A palavra princípio aqui que a gente deixou passar, né? Mas o Marcos, ele certamente já estava pensando em falar. É arquê. É o arquê, a palavra aqui grega. É aquela mesma de arqui-inimigo, inimigo antes de todos os inimigos. Arqui-inimigo. O arquê aqui, no princípio era o verbo, no arquê ele era o logos. Então ele era antes de todas as coisas. Por isso que eu afirmei a questão da criação. E de que antes da criação ele era. André, eu acho que o ponto que precisa ser colocado é que a arquê, no termo grego, não tem ideia de primeiro, no sentido que é sequencial. A ideia de primariedade é sequencial. Só que aqui na filosofia, você tem que saber isso, era outro princípio filosófico que, de alguma forma, aparece de novo junto com o logos aí, que é a arquê. Mas a tradução perfeita seria, no início, eu acho que a ideia de primeiro não ficou legal, porque parece que é uma sequência temporal, quando Deus está fora do tempo. Antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas. Então, primeiro para Deus não faz sentido. Ele nunca foi primeiro. E se ele foi, isso é bugante. Eu acho que o Marcos deve ficar em casa só com o João 1. Eu acho que em casa ele está mal. Todo mundo tem um devocional. Todo mundo que está mal vai em Salmos, né? Isso é notório. Está mal, está ruim, tu vai ver lá como é que Deus faz. Aí, ele vai em João 1. Ele leu o Logos. Ele cai em catarse, né? Você cai em casa, está... levanta a flor de lótus em casa, não é? Com Logos. E ele ainda gosta de mim no estudo.
que antes de tudo, ex nihilo. É um encaixe linguístico no outro, perfeitamente. Marcos, eu realmente, eu não sou um linguista grego, mas você tá aqui comigo? Não. Vamos lá. É antes de todas as coisas, tá bom? Mas com certeza. Com certeza seria melhor se mas Deus se utiliza de expressões que não necessariamente revelam que para ele falar que ele é ira. Então, se não for Mas no caso do primeiro, Nossa. põe uma sequência temporal. Eu falo 1, 2, 3, 4, 5, acho que iniciador da vida é melhor, antes de tudo. E aproveitando o que o Marcos está falando, está dizendo assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O verso 3, ele pode, tanto no aspecto teológico como no aspecto científico-teológico, está afirmando que as coisas materiais, elas tiveram início. De que o universo não é eterno, de que a matéria não é eterna, de que elas começaram em dado momento. Tá? Verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É claro que a história de Jesus, a narrativa histórica de Jesus, já é conhecida e presumidamente conhecida dos leitores. As cartas elas eram endereçadas não a núcleos de ceticismo ou encontros de epicureus ou estoicos. Não, essas cartas iam para igrejas, iam para pessoas que já eram da fé. As cartas elas não tinham um endereço incerto. Endereço certo, igrejas, pessoas cristãs, Teófilo de Lucas. Então são pessoas ligadas à fé. Portanto, pressupõe-se que ele está escrevendo para pessoas que já construíram em suas mentes alguns argumentos, tais como, por exemplo, o martírio de Jesus Cristo. Então, aqui está dizendo que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, as trevas não prevaleceram contra ela, está no passado. Significa que, apesar de parecer de que a morte de Jesus possa ter resultado em algum aspecto negativo, ele está dizendo que isso não foi a prevalecência do mal, mas a vitória do bem, né? E também o aspecto trevas aqui, eu não sei, aí eu já vou conjecturar, pode ser alguma coisa ligada ao platonismo, né? Não sei, é só uma conjectura. Pode ser, né? Ele usa nas cartas, ele usa uma linguagem dual. Se você é isso, você é filho de Deus, senão você é do mundo. Eu gosto da carta de João, porque a carta de João é direta, né? Se tu fizer isso, tu é de Deus, se tu fizer isso, é do mundo. Se tu pensar assim, tu é de Deus. Você tem que amar a Deus e não a homem. Isso. A Tamires vive recomendando essa carta para quem está chegando na fé. A primeira de João é uma carta bem sólida e não é difícil de se entender. E também tem um aspecto de dizer para quem é carta perfeita. Não lembro, fala aí. Para saber se tu tens a vida dela. Fala isso, cara. Obrigado por lembrar. O aspecto platônico também é muito claro. Apesar que eu realmente não tenho certeza igual você. Se ele propositalmente colocou isso ali. Senão a gente pode acabar, de repente, inferindo. Vamos lá. O Antigo Testamento não se refere ao aspecto de trevas também. Os profetas usam trevas. Parece que ele se remete muito também a Gênesis capítulo 1 também, né? Porque ele fala primeiro, no princípio era o verbo, ele fala de luz também, em Gênesis 1, 3, é tudo aquilo que profere através do verbo, da palavra, haja luz. Então, eu vejo também uma conexão com... Mas será que essas trevas aqui, elas não estão falando sobre a malignidade? Porque, também. não, eu digo assim, porque as trevas de Gênesis 1, elas me parecem ser umas trevas, não trevas do maligno, mas uma treva material, um aspecto criacional, de ausência de luz, de ausência da perspectiva da luz, e não da, tipo, Deus disse haja luz e o diabo fugiu, entendeu? Não, tá entendendo o que eu tô dizendo? Me parece que essas trevas aqui são trevas do mal, o mal, parece que é o mal. E as trevas de Gênesis ser trevas da ausência de luz física. E se a gente pegar essas trevas no Esse Não prevalecerão. elas têm dois aspectos. Mas tu entendeu, Heron? Não, entendi. Mas eu também vejo também como um jogo de palavras. Um jogo de palavras pode ser sim. A estrutura de palavras, concordo. A estrutura sim. Eu acredito que não seja luz e trevas no sentido de Gênesis, mas uma conexão assim de falar parecido, né? Também vejo um aspecto revelacional aí, por exemplo. Platão coloca a luz como revelação da ignorância e a ignorância como o estético falando mal.
eu vejo assim, uma dualidade, no sentido que é a total falta de cognição humana em relação à revelação da verdade, luz de Cristo, e a luz se manifestando com essa revelação, e o mal de forma dual sendo expresso como a ignorância em relação à realidade, e o mal. Eu queria aqui com os irmãos, nesse momento, adorar a Deus, com a fala do Marcos e as contribuições dos irmãos, quando Paulo vai falar ó grandeza, ó grandeza dos mistérios de Deus, e Paulo começa das profundidades de Deus, porque, cara, olha quanta coisa em 3 versículos 4, e a gente está aqui há 45 minutos discorrendo, e ainda minimamente sobre 4, 5 versículos, e eu acredito que qualquer um que já leu algum pouco mais de outros livros na vida, não é possível fazer isso com outros livros. Os outros livros não se revelam e se revelam de novo e se revelam de novo. E por mais que um livro seja profundo, a Bíblia é absurda em tudo, porque você não tem ali só aquela intenção do autor, mas você tem de fato a inspiração do Senhor, que sabia dos leitores para frente, né? Deus não escreve uma Bíblia pensando só no público daquela época. Deus está apontando para o futuro. A Bíblia, então, ela tem esse aspecto vívido, porque ela é atemporal, né? Essa coisa de falar a todos os tempos, a todas as pessoas, a todas as tribos, a todas as nações. Então, eu acho lindíssimo a gente estar aqui podendo adorar a Deus, falando assim, nossa, com 5 versículos, né? É grandioso, né? Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus. O verso 6 vai dizer assim: houve um homem, repare que o prólogo vai até o 5 e ele dá uma segurada, que ele vai falar de João Batista, tá bom? João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo o homem. Essa palavra testificar, usada a respeito de João, no grego ela tem a primeira menção de tradução como declarar. João faz declarações acerca de Jesus. Ou seja, porque talvez a gente não use muito testificar, a gente não fica falando isso muito, né? Vá lá e testifica para sua coordenadora que eu sou o seu professor. Não, a gente fala, faz uma declaração, né? Pega uma declaração de que você concluiu o curso. A NVI usa aqui na versão usa testemunha. Testemunha. Então a palavra, no grego a palavra tem uma aproximação mais clara de declaração. João declarava, né? Como nós estudamos semana passada, na Cristologia em Hebreus 1, é importante lembrar que João, ele é o último profeta. A gente esquece que João é o último profeta, né? E de que ele é grandioso. E Jesus disse que dos nascidos de mulher nenhum excedia João, porque João ele dá declarações, ele dá as declarações mais excelentes. Ou seja, por mais que todos os profetas tenham tido, pela vocação de Deus, uma carreira eficaz, fizeram o que tinham que fazer, João, ele é o declarador da eminência do reino de Cristo. Então, apesar de alguns teólogos dizerem que o ministério de João durou entre 6 e 8 meses, não foi muito longo, João, ele é declarado por Jesus que dos nascidos de mulher, porque olha o ofício a qual recebeu, né? E João, ele faz essa declaração. Repare aqui, a declaração de João é uma declaração tripla. Ele primeiro declara de que Jesus é luz. Olha só. Testificasse a respeito da luz. Aí o verso 8 vai dizer que o João tinha conhecimento que ele mesmo não era essa luz. Né? E o verso 9 vai falar, mais uma vez afirmando que era a luz. Eu queria que os irmãos percebessem aqui essa tripla declaração. Olha o que está escrito no verso 10. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Essa declaração aqui, de que Jesus é o verbo, ou ele é antecedente, é muito clara. Vocês se lembram, e a gente pode ler junto aqui, no verso 15, que João vai dizer que Jesus é antes dele. Então, João tem uma clara particularidade de afirmar a pré-existência de Jesus, a qual é algo grandioso. Então, ele declara esse tal de o verbo, o logos. Ele declara também, só para dar essa amarradinha, ele declara no verso 4, dá uma olhada ali.
de que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João, ele veio dar testemunho de Jesus, não era só o verbo, mas ele era a vida. E também no verso 9 vai dizer que ele é a verdadeira luz. Esse triplo testemunho de João acerca de Jesus, de que ele é o verbo, logos, ele é a vida, e de que ele é a luz,